Esse vídeo é baseado no artigo da Cecília Fortes e do Luiz Camilo Osório, chamado NFTs, Arte e Especulação na Era Digital. E eu achei interessante porque eles fazem um resumo do que seria esse tipo de nomenclatura que vem chamando atenção, tomando espaço bastante na imprensa, no mercado de arte, né, que é criptoarte. Existe criptoarte. O que são os NFTs, né? Então, NFT é uma abreviação das palavras Non-Fungible Tokens, que literalmente códigos não fungíveis, né? Uma palavra meio estranha, né? E esses códigos não fungíveis, eles abriram um novo tipo de comercialização de arte, né? Um novo tipo de mercado, e esse mercado movimenta muitos milhões de dólares, né? E por isso chama muita atenção, como a questão da criptomoeda em geral, né? Então, os NFTs seriam uma forma de monetizar, de comercializar algo que circula livremente na internet, que são as imagens de arte, né? Então, esses ativos não fungíveis são esses que eles são insubstituíveis. Os fungíveis são equivalentes. Por exemplo, uma nota de R$ 100 é o exemplo que eles dão aqui, né? Uma nota de R$ 100 equivale a outra nota de R$ 100. Então, são ativos fungíveis. O que não é fungível, os ativos não fungíveis, os NFTs, são insubstituíveis. No sentido de arte, a gente pode dizer, a gente pode não pode trocar um Picasso pelo Van Gogh, apesar de que eles possam ser ambos valiosos, eles têm valores e relações diferentes, né? Então, esses NFTs são arquivos únicos, não fungíveis, portanto, né? E que possuem códigos criptografados gravados numa blockchain. E a blockchain é um local, né, uma base de dados, como se fosse um livro de razão, de contabilidade. Ele é imutável, né? E não pode ser modificado. E então, o que se vende no mercado de arte não é exatamente a imagem, né? Mas são esses NFTs, que são esses certificados eh, que não impedem que a obra possa ser copiada, replicada centenas de vezes, mas são então uma chave, um registro cadastrado nessa blockchain. E a maior parte dos NFTs estão numa blockchain chamada Ethereum, que possui uma criptomoeda, o Ether. E esses NFTs, nesses NFTs você pode saber se a obra é única, se ela tem outras edições, e os NFTs podem ser revendidos, e eles aparecem como os percentuais que serão pagos a cada revenda ao criador, né? Ao criador desse trabalho, né? E programa o repasse que será feito para esse criador a cada revenda, né? Como a cada mudança de coleção, quando ele vai para outra coleção de outro colecionador de arte, né? Então, os NFTs, a gente está falando sobre arte e NFT, mas eles não são restritos às obras de arte. Eles podem funcionar com qualquer arquivo associado a ele, né? Como, por exemplo, figurinhas, memes, pode ser vendido um post no Twitter, coisas assim. Então, isso a gente precisa lembrar, né? Não é só sobre arte, mas esses NFTs foram desenvolvidos, foram
desenvolvidos em 2014, apesar de ter ganhado muita repercussão, muito destaque agora em 2021, né? E eles e foram criadas diversas plataformas, né? E para você participar disso é preciso ter uma carteira, melhor dizendo, uma carteira digital de criptomoedas. E com a Covid-19, né, com a pandemia, parece que muitos investidores ficaram em casa, né, navegando e descobrindo as possibilidades da, é, do investimento nesse tipo de arte associada ao NFT, né? Então, uma parcela significativa do mercado de arte começou a fazer essas negociações e os próprios investidores de criptomoedas começaram também a querer dar mais liquidez, credibilidade ao seu negócio. Então, por isso, esses novos modelos de negócio, eles apostam na arte, tentando consolidar esse tipo de mercado que eles têm, né? Então, a arte seria uma maneira de dar essa credibilidade, né? E a, uma das grandes coisas do trabalho de arte é o caráter exclusivo dele, né? Existe só de alguns trabalhos, né? De uma pintura, por exemplo, né? Uma escultura, só existe uma. Se você fizer é, outra, ela não é exclusiva, né? E o mercado que trabalha com escassez e exclusividade se interessa muito por isso, né? Então, mas ao mesmo tempo que essa obra digital pode ser copiada, replicada 1000 vezes, existe um certificado de autenticidade. Esse certificado é que é comprado e repassado, né? Não exatamente o arquivo da imagem. Então, o fato desses de poder ser comprovado, então, através desses NFTs, a origem, a autenticidade e, e esse tipo de coisa, a esse segmento é o que dá, então, essas garantias que são necessárias para atribuir valor, então, a circulação nesse mercado, né? Então, lembrando sempre que a gente está falando de um certificado de autenticidade, né, virtual, e não de uma inovação no conteúdo da arte. Nesse sentido, é, não é exatamente um novo tipo de arte que vem, né, mas novo tipo de comercialização de arte que aparece, né. E, e os autores aqui dizem que os NFTs permitiram uma nova cena de agentes que compram e comercializam obras de arte, né? Mas o foco sempre está na monetização e não na arte em si, né? E então os próprios artistas, então, que antes receavam de colocar os seus trabalhos nas redes e que esses trabalhos fossem comercializados e depois eles perdessem, né, direitos, as pessoas apagassem e tudo mais, começaram, apagassem as assinaturas, por exemplo, deles, começaram a também colocar os seus próprios trabalhos nessas plataformas e vender as suas obras nesses novos mercados, né? E o que atrai também é a garantia de pagamento de royalties sobre cada revenda, né? E essa possibilidade de participação na valorização das suas obras, né? De repente, vendendo mais, vendendo para outras pessoas, elas vão, como o mercado especulativo, né? Vai crescendo o valor e você vai também participando desse dessa valorização, né? Você vai recebendo uma parte disso. Então, muitos colecionadores do mercado tradicional de arte, então, também estão sendo atraídos por esse tipo de mercado, né? Algumas galerias fazem, inclusive, desenvolvem materiais explicando que são esses NFTs, né? E como
trabalhar, né, com eles, e é uma forma de dar credibilidade também a esse mercado, né? E essa possibilidade, então, é, de NFTs e chamada criptoarte não é só mais, apesar de todo o barulho, né, como eles dizem, não passam de uma forma de comercialização de imagens, produtos digitais e um modo de dar, então, liquidez às fortunas em criptomoedas, né? Como a gente vê muito, existem muitas, uma profusão de matérias sobre pessoas que ficaram milionárias do dia para a noite e criptomoedas que se valorizaram muito e tudo mais. Então, a especulação, né, a era digital, no sentido do trabalho de arte, também está inserida e voltada para essa questão do NFT, né, que trata então mais de um comércio, trata muito mais do sentido do comércio do que da arte em si. Então esse foi o artigo NFTs, Arte e Especulação na Era Digital, da Cecília Fortes e do Luiz Camilo Osório.